Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, estávamos aqui, né? Paramos no último vídeo aqui no item C, né? Então, vamos à questão. Qual deverá ser o pOH de uma solução de HCN com concentração 0,001 molar e grau de ionização 1%? Então, olha só. Quando eu tenho um ácido ou uma base forte, né, a concentração do ácido é igual à concentração de H+, e aí vai direto para achar o pH. A concentração da base é igual à concentração da hidroxila, porque praticamente toda a base que eu jogo se dissocia. Então eu posso assumir que a concentração de hidroxila é 0,01 molar. Agora, quando eu trabalho com ácidos e bases fracas, não é todo o ácido, não são todas as moléculas de HCN que vão gerar H+, né? Então, a concentração do ácido não é igual à concentração de H+. Como é que eu sei qual é a concentração de H+? O problema ou a situação tem que me deixar algumas pistas. A partir da constante eu consigo calcular, mais para frente a gente vai ver isso. Agora, a partir do grau de ionização fica mais fácil, né? Eu também consigo calcular. O que o grau de ionização está me dizendo? Que somente 1% das moléculas de HCN vão gerar H+. Somente 1% das moléculas vão rachar, vão ionizar. Certo? Então, portanto, somente 1% da concentração total vai realmente gerar H+. Portanto, a concentração de H+, é 1% da concentração inicial. É isso que a gente percebe aqui. E aí, gente, olha só, a pergunta dele é qual deverá ser o pOH? A concentração de H+, me permite calcular o pH e não pOH. Né? Então aqui é pegadinha do malandro. Tem muita gente que acha lá a concentração de H+, aplica o menos log e está dada a resposta. Cuidado com essas pegadinhas, por isso que a tabelinha é tão importante, tá? Então vem com o tio para a gente resolver o exercício. Olha só, gente, o tio não está inventando a roda, né? Então perceba, por exemplo, que essa tabelinha de cálculo, ela é fruto daquilo que foi amplamente discutido e deduzido, né? Então, por exemplo, o que você aprendeu lá atrás, né? Você aprendeu que a concentração de H+ vezes a concentração de hidroxila sempre dá 10 elevado a menos 14. Eu estou usando essa propriedade aqui, ó. Esse valor vezes esse sempre dá 10 elevado a menos 14. Por isso que se eu acho um, eu acho outro, porque esse vezes esse dá sempre 10 elevado a menos 14. Ó, é uma propriedade que eu estou usando. Aqui é outra propriedade que você já aprendeu também, né? Olha, pH mais pOH sempre dá 14. 3 mais 11, 14. Então, se eu acho um, eu acho o outro por consequência. Ó, essa soma dá sempre 14, ó. Isso nós já deduzimos lá atrás, ó. pH mais pOH dá sempre 14. Tá claro isso, gente? Então não estou inventando nada da minha cabeça. É só um jeito de equacionar a situação para você não errar. Beleza? Então vamos lá. Vamos à questão. Qual deverá ser o pOH? Ó? Então ele está perguntando esse quadradinho aqui, ó. Qual deverá ser o pOH de uma solução de HCN de concentração 0,01 molar? Então vamos lá, vamos colocar a reação de ionização. HCN, quando eu jogo ela em água, né, eu vou gerar H+ e CN-. Tá? Qual que é a concentração de HCN inicial? 0,01 molar. Certo? Acontece que somente 1% disso vai ionizar. Ele está me dizendo lá, o grau de ionização, a quantidade que reage é só 1%. Ó, eu posso trabalhar isso aqui com tabelinha de equilíbrio, né? HCN em equilíbrio químico com H+, e CN-. Ó,
Início, reagiu, formou, fim. Não precisa fazer isso, tá? É só para você entender. Olha lá, ó. Então, uma coluninha para cada substância. Então tá lá, ó. Qual que é o início? A concentração de HCN inicial? 0,01 molar. Qual que é a concentração de H+, e de CN- no início, quando eu acabei de jogar o ácido cianídrico na água? 0,0. Aí, uma parte reage. Ele está me dando a pista que uma parte reage. Qual que é a parte que reagiu? O grau de ionização é 1%. Lembra que o grau de ionização é esse quadradinho dividido por esse? Né? Se é 1%, quer dizer que 1% do total vai reagir. Então, se eu dividir esse valor por 100... Cadê a calculadora? Deixa eu pegar aqui, ó. 0,01 dividido por 100 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Né? É a parte que efetivamente reagiu. Eu posso deixar só 10 elevado a menos 4, né? Ó, já ficou até na potência de 10, do jeito que eu gosto. Né? 10 elevado a menos 4 é o que efetivamente reagiu. Quanto que formou de H+? Ó, quando 1 mol reage, eu formo 1 mol e 1 mol. Só que reagiu 10 elevado a menos 4. Portanto, quanto que eu tenho de H+? 10 elevado a menos 4. Quanto que eu tenho de CN-? 10 elevado a menos 4. Né? Ó, quanto que eu tinha no começo? 0, reagiu, foi formado 10 elevado a menos 4, eu tenho no final 10 elevado a menos 4. Eu tinha 0, foi formado 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4 no final. Né? Eu tinha 0,01, reagiu 10 elevado a menos 4, eu fiquei com aproximadamente 0,01. É só fazer esse menos esse, você acha com quanto que ficou, mas não importa isso aqui agora pra gente. Por que que não importa? O que importa é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a concentração de H+, que me permite calcular o pH, ó. Né? Você podia ter feito esse raciocínio todo por regra de 3 também, né? 0,01 mol por litro corresponde a 100% das moléculas que eu joguei. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que 1% sofre ionização. O grau de ionização é de 1%. Ou seja, 1% dessas moléculas todas que eu joguei se quebram. Então, 1% corresponde a X mols por litro. Eu vou achar o X mols por litro, que é a concentração molar de H+. Né? Então, quando eu faço essa regrinha de 3, eu acho que X é igual a 10 elevado a menos 4 de novo. Tá? Então, para facilitar, eu preciso fazer tabelinha de equilíbrio? Não. Ó, eu coloco aqui do lado do HCN a concentração dele em mols por litro. E aqui eu já coloco a concentração de H+, que é o grau de ionização já aplicado à concentração, a concentração inicial. Então aqui, ó, 10 elevado a menos 4 mols por litro de H+, e 10 elevado a menos 4 mols por litro de CN-. Ó, eu já achei a concentração de H+ aqui, ó. Eu venho e jogo ela aqui. Ó que legal. Por isso que é importante essa linha da reação de ionização. Nem sempre a concentração do ácido é igual à concentração de H+. Para ácidos fortes isso é válido. Para ácidos fracos, ó, ácido que tem carbono é fraco. Só uma parte das moléculas vai ionizar. Né? E aí normalmente ele te dá uma pista de qual parte, o quanto que faz, qual é a fração que ioniza. Aqui no caso a pista foi por meio do grau de ionização, né? Às vezes ele te dá, a pista que você tem é a constante de ionização do ácido, mas isso daí a gente vai deixar para depois, tudo bem? Então 10 elevado a menos 4 é a concentração de H+. Se eu tenho um, eu tenho todos, ó. Eu acho tudo. Então, o que vocês aprenderam? Que esse quadradinho vezes esse quadradinho dá sempre 10 elevado a menos 14. Então, ó, é visual, gente. Ó, qual que é o valor aqui? Eu não preciso nem pensar. 10 elevado a menos 10. Ó que legal. Esse vezes esse aqui dá 10 elevado a menos 14. Muito bem. Se eu tenho esse aqui, ó, eu sei que o pH, que é esse aqui, é o menos log disso. Quando eu aplico o menos log nisso, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra o 4. Aqui, ó, é visual, 4.
né? Aí, esse quadradinho aqui, ó, eu posso obter pela soma aqui, ó, essa soma dá sempre 14, né? Então, já sei que é 10. Ou então, eu posso obter pensando que o POH é o menos log disso aqui. Então, quando eu aplico o menos log disso aqui, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra 10. Então, de qualquer maneira, eu acho 10 aqui, ó. 10 mais 4, 14. Tá? Qual que é o caráter dessa solução? 4 de pH, ó. Para eu achar o caráter, eu sempre olho na coluninha de pH, ó. Sempre. Então, 4 está entre 0 e 7, portanto, é ácido. Claro, né? Eu dissolvi um ácido em água, então eu vou obter uma solução ácida, tá? Tá claro isso, gente? Então, ele pediu, ó, olha só a pegadinha do malandro, ele pediu o POH. Então, o POH é 10 e não 4. É muito comum um camarada botar 4 lá. Beleza, gente? Tá claro aí a brincadeira? Babinha, né? Teta na manteiga. Muito bem. Vamos continuar. Uou. Falar um pouquinho agora da escala de pH, né? E como é que foi construída essa escala. Então, a escala de pH foi introduzida pelo químico dinamarquês Sørensen, tá? Em 1909, no transcorrer do seu trabalho de controle de qualidade na preparação de cerveja. O mestre cervejeiro que inventou a escala de pH, deve ser gente boa. E hoje é usada nas ciências, medicina, engenharia, essa escala é extremamente utilizada, extremamente útil para o nosso cotidiano, tá? Ela varia de 0 a 14, essa escala. Veja bem, gente, perceba que existe pH abaixo de 0, né? Existe pH negativo. Existe pH acima de 14? Existe, né? Só que o comum, em 99,9% das situações do cotidiano no laboratório, a gente vai trabalhar com soluções que ficam dentro dessa faixa de pH, tá? De 0 a 14. Beleza? Como é que foi construída essa escala de pH, né? Vamos tentar entender o significado dela. Então, ó, o 7 a gente chama de neutro, do 0 até o 7 eu chamo de ácido, e do 7 até o 14 eu chamo de meio básico, tá? Então, da onde que veio esses números aqui da escala de pH? Disso aqui, ó. Então, como é que eu sei da onde que veio o pH é igual a 7? Né? Aonde, em quais situações eu tenho pH igual a 7? Na água pura. Então, se eu pego 1 litro de água, água extremamente pura, eu tenho 10 elevado a menos 7 de concentração de H+, e 10 elevado a menos 7 de concentração de OH-. A escala de pH tem como foco o H+, a concentração de OH+, de H+, aliás. Então, o que é o pH que a gente já viu? É o menos log da concentração de H+. Certo? Então, o foco é esse. Eu nem olho para a concentração de OH-. Isso para a gente pensar em termos de escala, tá? Então, quando eu pego a água pura, o pH é neutro, ó. O pH é 7. Por que 7? Porque quando eu aplico menos log no 10 elevado a menos 7, que é a concentração de H+, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra 7. Então, quais materiais do cotidiano possuem pH 7? A água é um exemplo, né? A água pura a 25 graus, lembrando que tudo que a gente está falando aqui funciona a 25 graus. Mudou a temperatura, muda um pouquinho esses valores, né?
Então, a água pura é um exemplo do cotidiano que eu tenho pH 7, né? Ou é o menos log da concentração de H+. Tá? Qual que é, o que é pH igual a 6? pH igual a 6 é quando eu tenho uma solução, que já não é água pura, né? E que tem 10 elevado a menos 6 de concentração de H+, mols por litro de concentração de H+. Tá? Essa solução que tem 10 elevado a menos 6 mols por litro de H+, tem quanto de OH-, concentração de OH-? 10 elevado a menos 8 mols por litro de OH-. Mas o OH- eu nem represento, lembrando que essa multiplicação dá 10 elevado a menos 14. Né? Tudo bem? Então, esse tipo de solução que tem 10 elevado a menos 6 mols por litro de concentração de H+, tem pH 6. Tá? Não importa aqui agora qual solução, pode ser uma solução onde eu adicionei uma quantidade de ácido muito pequenininha em água, enfim. Então, o que é uma solução de pH 5? É uma solução que tem 10 elevado a menos 5 mols por litro de H+. Se tem 10 elevado a menos 5 mols por litro de H+, tem quanto de OH-? Tem 10 elevado a menos 9 mols por litro de OH-. Porque 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos 5 dá 10 elevado a menos 14. Tudo bem? Então, qual que é o significado químico, né? pH igual a 5. Quer dizer que eu tenho 0,00001 mols por litro de concentração de H+. Né? Gente, aqui eu vou aproveitar essa reflexão da escala para a gente pensar um pouco no item 5 que eu prometi, que fala um pouquinho sobre a utilidade do pH. Vou dar spoiler. Já vamos lá para o item 5. Ó. Nós estamos no item 3, que fala da escala de pH. Vamos para o item 5 para falar sobre a utilidade do pH. Por que a gente faz isso? Por que o mestre cervejeiro inventou essa escala de pH? Para quê, gente? Ele estava lá pensando na ponta de quem está trabalhando com as coisas em química, né? Então, você imagina o camarada que faz tratamento de piscina, né? Quantas piscinas ele trata por dia? Ele trabalha numa empresa terceirizada que faz tratamento de piscina que fica em condomínio. Quantas visitas ele faz por dia em condomínio? Sei lá, 30 piscinas. E aí, com quantas pessoas ele conversa a respeito de como é que tá o pH da água da piscina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele conversa o dia inteiro sobre isso, né? Agora, você imagina ele tendo que explicar para o cliente, olha, porque a concentração hidrogeniônica da sua piscina está em 0,00001 mol por litro. Não é mais fácil ele virar para você e falar assim, o pH está 5, né? Então, qual que é a utilidade do pH, né? A utilidade é para o cotidiano, para o dia a dia, né? É muito mais simples, eu tenho uma facilidade numérica para trabalhar muito mais simples. Então, e olha que a gente está trabalhando com um número aqui sem estar quebrado, hein? Porque imagine ele tendo que falar assim, olha, porque a concentração hidrogeniônica é 0,000136. Putz grilo, né? Mols por litro de concentração de hidrogênio, de H+. Né? Não faz o menor sentido, é muito mais simples, né? É um fator simplificador da linguagem do cotidiano. Né? O pH é 5, o pH é 4. Então, quando você explica isso para o leigo, né? O tratador de piscina tendo que explicar isso para o leigo, fica muito mais simples de entender e de se comunicar. Tá? Então, nesse sentido, a escala de pH tem é um fator simplificador bastante importante. Tá? Então, só para você ter uma ideia, estamos falando do 7, do 6, do 5, vamos fazer agora do 1 e do 0, né? Como é que é uma solução de pH igual a 1? Que é que eu tenho ali, ó.
Isso é só para você entender como é que é constituída uma escala. O que eu tenho numa solução de pH igual a 1? Eu tenho a concentração 10 elevado a menos 1 mol por litro de H+. O que significa 10 elevado a menos 1 mols por litro de H+? Significa que eu tenho a concentração molar de 0,1 mol por litro de H+. Certo? Então, quando eu preparo uma solução de ácido clorídrico 0,1 molar, eu tenho ali pH igual a 1. Por quê? Quando eu tenho 0,1 mol por litro de HCl, praticamente todo ele vai se dissociar. Vai se ionizar, aliás. Então, eu vou gerar 0,1 mol por litro de H+. Né? 0,1 mol por litro de H+, significa que eu tenho 10 elevado a menos 1 mol por litro de H+. Quando eu aplico o menos log nisso, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra 1, pH igual a 1. Então, quando você olha lá o rótulo de uma garrafinha de laboratório, que está lá, então tá aqui a garrafinha de laboratório, né? Olha lá, tá lá HCl 0,1 mol por litro. Né? Quando você vai lá com a fitinha de pH e mede o pH dessa solução que está dentro dessa garrafinha, você vai achar pH igual a 1. Tá? Só para você ter uma ideia de como é que é construída essa escala, né? E legal, aqui ó, nessa solução que eu tenho 10 elevado a menos 1 mol por litro de H+, quanto que eu tenho de OH-? 10 elevado a menos 13 mols por litro de OH-. Tá? Ficou claro então a utilidade do pH? Muito bem. Ah, detalhe, né? Vamos pensar no pH igual a 0. pH igual a 0. Ó, o que é uma solução que tem pH igual a 0? É uma solução onde eu tenho 1 mol por litro de H+. Né? Por que 1 mol por litro de H+? Quando eu pego e aplico menos log pH é igual a menos log de 1. Né? Menos log da concentração de H+. Se a concentração de H+ é 1 mol por litro, menos log de 1, pH dá 0. Pode fazer na sua calculadora aí, ó. Vou fazer aqui na minha. Menos log de 1. Deu 0. Tá? Então, pH, o que é uma solução que tem pH 0? É, por exemplo, uma solução 1 mol por litro de HCl. Né? Quando eu pego uma solução 1 mol por litro de HCl, praticamente todo o HCl vai ionizar, vai gerar H+. Então eu vou ter 1 mol por litro de H+. Quando eu aplico menos log no 1, dá 0. Então, quando você olha uma garrafa de HCl, você olha lá no rótulo, HCl 1 mol por litro, né? Quando você mergulha a fitinha de pH aqui, você acha pH igual a 0. Tá? Agora vamos para o outro lado da escala. Então, essa escala de 0 a 14, gente, 99,9% das substâncias do cotidiano tem acidez e basicidade dentro dessa escala. Né? Ah, antes da gente ir, né, para o outro lado da escala, depois do 7, vamos pensar, nós vimos aqui, né, o que é uma solução de pH 0? É uma solução de concentração 1 mol por litro de HCl. Muito bem, se eu pegar uma solução 2 mols por litro de HCl, vai dar pH negativo. Né? Então, se você pegar aqui, ó, eu preparei uma solução de HCl 2 mols por litro de HCl. Praticamente todo HCl que eu preparei
todo o HCl que eu joguei em água, praticamente todo ele vai ionizar. Então, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 2 mols por litro de H+, e 2 mols por litro de Cl-. Tá? Muito bem, essa daqui é a concentração de H+. Aplica o menos log, ó. Qual que é o pH dessa solução? 2 mols por litro de H+. pH igual a menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log de 2. Concentração de H+ é 2. Quando eu faço isso na calculadora, ó, vou fazer para você ver, ó. Menos log de 2. Tá dando para ver aí? Tá. Aí, ó, vou apertar o igual aqui, ó. Olha lá, ó, menos 0,3. Olha lá, pH negativo, gente. Tá vendo? Então, existe sim pH. Acontece que... Então, existe sim pH negativo. Acontece que é muito incomum nós trabalharmos com soluções nessa concentração de ácido clorídrico, nessa concentração de 2 molar, né? Em 99% das vezes, nas situações do cotidiano dentro do laboratório, nós vamos trabalhar em faixas de concentração de pH que vão de 0 a 14. Tá claro isso, gente? Muito bem. Vamos lá agora para a solução básica, né? Então a escala vai de 0 até 7. Eu tenho soluções ácidas. E de 7 até 14, eu tenho soluções básicas. Tá? Então, o que é uma solução de pH 8? O que é uma solução de pH 9, 10, 11, 12, 13, 14? Então, vamos pensar, ó. Quando eu preparo uma solução 0,1 mol por litro de NaOH, então você olhou lá uma garrafinha, tá lá, ó, soda cáustica NaOH 0,1 mol por litro. Ó, isso aqui, quando eu jogo ele em água, a água é o meio para isso aqui, praticamente toda a concentração da soda, toda a soda se dissocia. Então eu formo 0,1 mol por litro de Na+, e 0,1 mol por litro de OH-. Ó, 0,1 mol por litro de OH- é o mesmo que 10 elevado a menos 1 mol por litro de OH-. Certo? Muito bem. Olha só, gente, você aprendeu que esse valor, a concentração de hidroxilas vezes a concentração de H+, sempre dá 10 elevado a menos 14. Então, de cabeça, qual que é a concentração de H+ aqui, ó? Se a concentração de hidroxilas é 10 elevado a menos 1, ou seja, é alta, ó, 0,1 molar é alta, né? Qual que é a concentração de H+? É baixa. Quanto que é? É 10 elevado a menos 13, porque 10 elevado a menos 13 vezes 10 elevado a menos 1, né? Quando eu multiplico potências de mesma base, somos expoentes. Menos 1 mais menos 13 dá menos 14, certo? Então 10 elevado a menos 13 é 0,000 com 13 zeros, né? E 1 no final. Então é uma concentração muito baixinha. Ó, e aí isso aqui tem a ver lá com o deslocamento de equilíbrio, com buscando sempre o valor da constante, né? Ó, é aquela coisa, quando eu aumento a concentração de H+, a natureza baixa a hidroxila. Quando eu aumento a hidroxila, a natureza baixa o H+, de modo que a multiplicação dá sempre a mesma constante. Ó que legal, né? Então, o que é pH? O que é uma solução alcalina, né? Como é que eu consigo esses valores acima de 7? Assim, ó, quando eu dissolvo uma base que vai aumentar a concentração de hidroxila, né, a natureza abaixa a concentração de H+. E aí eu gero esses valores para a concentração de H+, ó.
com valores abaixo de 10 elevado a menos 7. Ó. 10 elevado a menos 13 é muito menor do que 10 elevado a menos 7. E aí o pH é o menos log disso, né? Ó, pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 13. Esse menos corta esse log corta esse 10, sobra 13. Então, uma solução de pH 13 é uma solução que tem 10 elevado a menos 13 de concentração de H+, né? Porque ele tem alta concentração de hidroxila. Quando aumenta a concentração de hidroxila, a natureza abaixa a concentração de H+. É uma questão de deslocamento de equilíbrio. Por isso que eu gero valores tão baixos, gente. Tudo bem? Tranquilo? Gente, parece que eu estou chovendo no molhado, mas eu não estou. Essa questão da escala, as pessoas às vezes interpretam de maneira equivocada e tem uma série de equívocos que a gente comete olhando para a escala. Eu vou parando o vídeo por aqui e eu vou voltar nele, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, certo? No próximo vídeo, porque eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.